E o Dia do Índio continua sendo o nosso assunto aqui no Conexão, né, Rodrigo? É isso aí. E nós recebemos aqui no estúdio Maria Cristina Martins, que é professora do curso de História da Unicinos. Também com a gente, Adriane Vieira Ferrarini, professora e pesquisadora do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, aqui também da Unicinos. Olá, sejam bem-vindas. Olá, tudo bem? Obrigada, bem. Professora Maria Cristina, para a gente começar essa conversa, é interessante que a gente fale sobre essa questão da importância do Dia do Índio, como nós conferimos na reportagem no bloco anterior, deles mesmo, como eles encaram esse dia, né? Como é que a gente deve encarar realmente? Acho que a gente deveria, em primeiro lugar, pensar nos índios como sujeitos, como cidadãos, tal qual todos os brasileiros, e que não devem ser lembrados só no Dia do Índio. Acho que está na hora de quebrar um pouco esse estereótipo, né? E pensar nas demandas e necessidades dos índios todos os dias, né? Como já de outros cantavam, cidadãos. Né? Todos os dias é Era o Dia do de Índio. índio, isso mesmo. Gostaria também de ouvir a sua opinião, professora. Acho que é importante poder demarcar uma dívida, né, histórica e social que nós temos. Então, infelizmente, não são todos os dias, mas que pelo menos hoje possa se parar e fazer uma reflexão, enfim, de séculos aí de colonialismo, de dizimação de culturas, né, de modos de produção que, de alguma maneira, acabaram levando ao que nós vimos ali na reportagem anterior. Então, acho que essa é bem importante, né, esse momento de reflexão para a sociedade, porque é uma ferida aberta que nós temos, convivemos diariamente com isso, e muitas vezes passa quase que desapercebido, né, se a gente não para realmente refletir. Como colocou a professora agora, então, essa questão dessas mudanças que vieram acontecendo ao longo dos anos, né, professora? Como é que a gente pode avaliar essa situação? Por que a gente chegou a esse ponto de hoje a gente ter tantos índios também vivendo numa zona urbana? Bem, é uma pergunta muito extensa, né, para o tempo que a gente tem aqui, mas as sociedades indígenas não são avessas à mudança, tal qual o senso comum pensa, né? Que índio é aquele sujeito que vive na floresta, é o bom selvagem, né? Vive na floresta em harmonia com a natureza e usa cocar, e se não tiver assim, ele não é índio. É uma ideia meio romântica, na verdade, que sustenta, talvez, né? É um estereótipo, né? E a historiografia, e assim como a antropologia, hoje reconhecem que os índios sempre estiveram abertos à mudança, né? No entanto, o contato com eles sempre foi tão violento, né, que assim, a ideia de que eles resistiam à mudança, ao mesmo tempo, era uma porta aberta para as práticas violentas. Então, eles não querem se catequizar, eles não querem se civilizar. A única maneira de lidar com os índios é através da violência, em algumas situações até do extermínio. Mas é claro que índios urbanos é uma novidade contemporânea, mas apenas uma amostra disso, né? De que os índios são abertos à mudança. E falando da contemporaneidade, professor, pode continuar até, inclusive. Não, essa resistência, né, à mudança cultural lida dessa forma a partir de uma lógica, né, ocidental, mas que, no fundo, era um paradigma, uma epistemologia, um modo de viver muito diferenciado, né? Que outras concepções de trabalho, de ser família, de viver em comunidade... Eu até vou aproveitar para sugerir um documentário do historiador Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, em que mostra bem o quanto era inconcebível, por exemplo, para os índios se sujeitarem a determinadas situações, não por resistência, mas por viverem de uma forma comunal, muito diferenciada. Os índios, por exemplo, eles não identificavam a categoria trabalho, conviver, trabalhar, viver, cuidar dos filhos era uma coisa integrada. Então, como conceber um trabalho escravo, um trabalho obrigatório, autoridade, também era uma categoria muito diferente para eles. O respeito de uma ordem, né? Uma coisa que ia sendo concebida a partir do respeito por uma geração, né? Enfim, pelo pajé. Então, relações muito diferentes para que nós pudéssemos comparar simplesmente com o nosso paradigma, a visão do homem branco. Mas foi comparada a partir daí, considerados selvagens, primitivos, povos sem saberes. E, no fundo, hoje estamos aí atrás dos saberes indígenas para podermos construir sistemas mais sustentáveis de vida, que eles eram realmente o povo que, né, vivia de fato de uma forma muito sustentável. E claro, a gente está tendo também esse viés histórico, mas também é importante falar da atualidade também, né, dos índios. Quais são os desafios hoje em dia das comunidades indígenas aqui no Brasil? Bom, desafios, assim, acho que em primeiro lugar a luta pela terra, que está aí na mídia,
né, que é um direito constitucional. Então, poder garantir o acesso ao território é muito importante, né, para se estabelecer, né, essa cultura indígena. E o direito à educação, à saúde, todos os direitos às políticas e serviços básicos, considerando as especificidades, né, que eu acho que isso é que é difícil. Nós vimos ali na escola, mas numa perspectiva, tem um sociólogo, Boaventura de Souza Santos, usa a expressão ecologia de saberes, né, que se pudesse também ouvir o que são os hábitos, o que é a forma como essa população considera a saúde, considera saberes válidos, né, interagir a partir disso. Até para eles terem boas condições também, né? Eu queria perguntar para a professora Maria Cristina que essa semana um grupo de indígenas protagonizou aí um protesto em Brasília. E a gente queria entender um pouquinho mais desse protesto, o que eles estão reivindicando. Essa pergunta me permite complementar o que a minha colega falava. A questão crucial com os povos indígenas, historicamente, é o tema da terra. É muito difícil para as populações brancas entenderem a relação que eles têm com o trabalho, com a terra, com o território, as noções de territorialidade. Sempre parecem aos ocidentais assim, é muita terra para pouco índio, não estão produzindo, as terras não são produtivas. E aí chegamos a situações de extrema precariedade, como aquela da matéria que vocês mostraram. Então, por isso, esse é um tema essencial. Isso de uma família viver, por exemplo, aí com R$160 por mês, por conta do artesanato, quer dizer, eles não têm ali uma plantação, eles não têm um outro meio de renda e acabam vivendo até de uma forma Essa é a questão que gerou, que desencadeou as maiores violências contra as populações indígenas, né? O trabalho, a vontade de se apropriar do trabalho deles depois da disputa da terra. E esse ato em Brasília, de certa maneira, nos choca, porque a gente não está habituado a ver os índios assim demandando pelos seus direitos, né? Demandando para serem ouvidos. E a intervenção deles é uma evidência muito clara de que eles sabem exatamente os riscos que eles correm e os seus interesses se houver essa mudança constitucional que delegar para o Congresso Nacional a resolver as questões sobre a demarcação das terras. Vai ser mais fácil se isso permanece com o Executivo, né? O Executivo está mais aberto a atender essas necessidades do que os fortes interesses dos proprietários de terra, da bancada ruralista no Congresso. Então, isso é que eu acho legal, assim, perceber como eles têm plena consciência, como eles são agentes históricos. São vítimas, sim, mas não só vítimas. São agentes conscientes, né, do que pode vir a ser, do que foi o seu passado e do que pode vir a ser o futuro. E complementando, não é um processo apenas brasileiro, mas em todo o continente latino-americano a gente vê que o movimento indigenista começa cada vez junto com a democratização do continente, né? Exatamente, a ter um papel cada vez mais importante, demarcar uma questão específica latino-americana, até mesmo para pensar projetos de desenvolvimento no momento em que começa a ruir em nível global, certas proposições econômicas e políticas começam a balançar. Então, o modelo latino-americano passa pela questão indigenista hoje, sim. É importante lembrar que aqui na Unicinos a gente tem o NEAB, né, que é o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro e Indígena, que desenvolve projetos e ações para incluir a cultura e outros conhecimentos em relação aos índios na sala de aula. É legal falar também sobre, né, a educação, né, se isso contribui para que as pessoas conheçam mais sobre essa cultura indígena. Com certeza, Rodrigo. Passa pela educação. Hoje isso deve fazer parte dos projetos pedagógicos, não é uma disciplina, mas a legislação determina que história e cultura indígena esteja na sala de aula, atravessando os conteúdos, né? Para que os brasileiros possam compreender, entender, olhar os indígenas, não só no Dia do Índio, né? E além do NEAB, deixa eu fazer aqui o meu comercial, por favor, que o nosso programa de pós-graduação em História também tem uma linha de pesquisa, né, que trata de populações indígenas. E temos também o Instituto Anchetano de Pesquisas aqui na universidade, que é um instituto de arqueologia, né, com uma enorme tradição em arqueologia indígena no Brasil. Bom, tá certo. Então, a professora quer complementar para a gente poder encerrar? A educação formando cidadãos e não formando meramente um técnico. Então, a importância da gente discutir as questões étnico-raciais é formar um cidadão, né, consciente do seu lugar e o papel também social da universidade. Eu acho que essas duas questões são importantes com relação à NEAB. Tá certo, com certeza. Muito obrigada pela presença de vocês e pelas informações. Até a próxima. Obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Obrigada. A seguir tem a Agenda Cultural. Confira dicas sobre filmes e atrações que irão passar aqui pela região nos próximos dias. E tem promoção de ingressos para o cinema. Não perca, já voltamos.